Eu paralisei na porta do banheiro sem conseguir acreditar no que estava vendo. Meu filho, meu Lucas, estava ajoelhado em frente a um vaso sanitário com um pano na mão. Acima dele, imponente, estava Ricardo Azevedo, o sogro e dono daquela maldita empresa. Ricardo ria alto e sua voz ecoava pelas paredes de azulejos. Aqui que está ele, o gênio com diploma com louvor, gritava Ricardo, falando com alguém atrás de si. 30 anos, formação universitária e só sabe fazer isso. Veja, Manuela, seu marido encontrou sua verdadeira vocação. Eu vi Manuela, a esposa de Lucas, surgir na porta. Ela não correu para defender o marido. Ela sorriu. Apenas ficou ali, sorrindo, enquanto o próprio pai humilhava o homem com quem ela havia jurado estar junto na alegria e na tristeza. Lucas levantou a cabeça e me viu. Havia tanta vergonha em seus olhos que eu quis afundar no chão. E então ele chorou. Meu filho adulto. Forte. Chorou como um menino pequeno. Mãe! Foi a única coisa que conseguiu dizer. Eu me virei e saí. Não porque eu não me importasse, mas porque se eu tivesse ficado por mais um segundo, não sei o que teria feito com aquele Ricardo Azevedo. Mas eu sabia de outra coisa com certeza. Aquele homem pagaria por cada lágrima do meu filho, por cada segundo de humilhação. Ele pagaria tão caro que se arrependeria do dia em que decidiu quebrar meu Lucas. Meu nome é Ana Paula Siqueira, e esta é a minha história sobre como eu destruí a vida de um homem que se atreveu a tocar no que eu tinha de mais precioso. E saibam, até o final desta história, vocês descobrirão o preço que o forcei a pagar. Um preço que transformou um empresário rico e influente em um ninguém. Mas vamos começar pelo começo. Para entender por que tomei medidas tão drásticas, é preciso voltar muitos anos no tempo. Eu tinha 28 anos e Lucas tinha acabado de nascer. Parecia que a vida finalmente estava entrando nos eixos. Eu tinha meu marido, um filho pequenino, um apartamento simples na periferia da cidade. Nada luxuoso, mas era nosso. E eu era feliz. Até que numa manhã, acordei e encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Apenas algumas linhas escritas com uma letra trêmula. Me perdoe, eu não consigo. Não me procure. Foi só isso. Nenhuma explicação, nenhum motivo. Apenas o bilhete e um apartamento vazio. O homem em quem eu confiava, o pai do meu filho, simplesmente desapareceu. Deixou-me sozinha, com um bebê de 3 meses nos braços. Nos primeiros dias, fiquei em choque. Não entendia o que estava acontecendo, como aquilo era possível. Mas então me dei conta, não podia mais contar com ninguém além de mim. E eu tinha um filho para alimentar, vestir, criar. Consegui 3 empregos ao mesmo tempo. De manhã, eu era balconista numa mercearia. À tarde, faxineira num prédio comercial. E à noite, fazia uns bicos limpando condomínios. Sim, era isso mesmo. Eu limpava as áreas comuns das pessoas para que meu filho pudesse ter um jantar quente. Dormia 4 horas por noite. Esqueci a última vez que comprei algo novo para mim. Todo o dinheiro ia para Lucas. Lembro-me de quando eu o preparei para o primeiro dia de aula. Eu queria tanto que ele tivesse tudo o que os outros meninos tinham: uniforme novo, mochila nova, cadernos bonitos. Economizei durante 6 meses, privando-me do essencial. Mas quando ele foi para a escola naquele 1º de setembro, não parecia diferente dos outros. E essa foi minha pequena festa, meu dia de vitória pessoal. Lucas cresceu um menino inteligente, tirava notas boas, nunca me deu trabalho em casa. Ele via o quanto eu me desgastava e se esforçava para não criar problemas desnecessários. Às vezes, eu flagrava seu olhar sério, maduro, além da idade, e percebia, ele entendia tudo. Entendia que não tínhamos dinheiro para os brinquedos que os colegas tinham, que eu chegava em casa exausta, que estávamos sozinhos no mundo. Mas ele nunca reclamava, pelo contrário, ele me prometia: mãe, eu vou estudar muito, vou entrar na universidade, vou arrumar um bom emprego e você nunca mais vai se cansar assim. E quer saber? Ele cumpriu a promessa. Lucas terminou o ensino médio com excelência. Entrou na universidade pública e 5 anos depois formou-se com diploma com louvor. Eu chorei na formatura, de felicidade, de orgulho, de alívio. Todos aqueles anos de luta, todas aquelas noites sem dormir e o trabalho exaustivo,
tudo valeu a pena. Meu filho se tornou um homem formado. Ele conseguiu o que eu não pude ter. E eu acreditava que agora ele teria outra vida, uma vida digna. Depois de se formar, Lucas encontrou trabalho imediatamente. A empresa de logística, Logística Integra Brasil, ILIB, não era a mais prestigiosa, mas era um bom começo de carreira. O salário era modesto, R$ 4.000, mas Lucas estava feliz. Ele me ligou na mesma noite em que assinou o contrato. Mãe, eu consegui! Formalmente registrado, com carteira assinada, salário branco. Sua voz estava cheia de orgulho. Começo amanhã. Eu o ouvia e sentia um calor se espalhando por dentro. Meu filho, um especialista diplomado, com emprego, com futuro. Parabéns, meu filho. Estou tão feliz por você. Mãe, agora eu vou te ajudar. Todo mês eu vou te mandar dinheiro. Você vai poder finalmente descansar. Lucas, não precisa. Precisa sim, ele insistiu firmemente. Você trabalhou a vida toda por mim. Agora é a minha vez. E ele realmente ajudava. Mandava R$ 1.000 todo mês, mesmo eu sabendo que não era fácil para ele. Ele alugou um apartamento pequeno perto do trabalho para economizar no transporte. Comia modestamente, mas nunca deixava de me enviar o dinheiro. Graças a isso, eu pude largar um emprego. Fiquei apenas com a mercearia e a faxina no escritório. 2 turnos em vez de 3. Pela primeira vez em 30 anos, eu tinha noites livres. Eu podia chegar em casa às 8 da noite, e não às 10. Podia assistir à televisão, deitar no sofá, simplesmente ser uma pessoa, e não um cavalo de carga. Lucas vinha me ver uma vez por semana. Jantávamos juntos. Ele falava sobre o trabalho, sobre os colegas, sobre como estava aprendendo sobre rotas e logística. Ele falava de planos para construir uma carreira, para crescer a gerente, depois a chefe de departamento. Eu não quero ficar num cargo baixo a vida toda, mãe, ele dizia. Eu quero mais. Eu acariciava sua cabeça, como fazia quando ele era criança. Você vai conseguir, Luquinhas. Você é inteligente, você é capaz. O importante é não ter pressa. Tudo tem seu tempo. 6 meses se passaram. Lucas se acostumou ao trabalho, ganhou um pequeno aumento. A vida entrava em um ritmo tranquilo. Eu pensei que o pior tinha ficado para trás, que agora as coisas só melhorariam, que meu filho poderia construir sua vida, carreira e futuro em paz, como eu estava enganada. Certa noite, era em outubro, Lucas me ligou. Imediatamente percebi que algo havia mudado em sua voz. Alguma emoção, uma alegria especial. Mãe, está sentada? Estou. O que aconteceu? Eu conheci uma moça. Meu coração parou. Claro, eu sempre sonhei que Lucas formasse uma família, mas por algum motivo, naquele exato momento, senti uma pontada de preocupação. Uma ansiedade inexplicável e profunda. Sério? Esforcei-me para falar com alegria. Conte-me sobre ela. O nome dela é Manuela. Nos conhecemos numa reunião de negócios. Ela foi ao nosso escritório a trabalho. Mãe, ela é incrível. Linda, inteligente, formada. Eu não esperava que uma moça assim fosse me dar atenção. Essa frase me alertou. Não esperava que fosse me dar atenção. Por quê? Meu filho era um homem maravilhoso, inteligente, gentil, decente. Qualquer moça deveria se sentir feliz ao lado dele. Lucas, você é uma pessoa ótima. E se ela viu isso, é porque é uma moça inteligente. Eu quero que você a conheça, ele continuou. Vamos nos encontrar no sábado num café, todos nós. Claro, meu filho. Ficarei feliz em conhecê-la. Quando desliguei, fiquei sentada em silêncio por um bom tempo. Por algum motivo, não havia a felicidade que uma mãe deveria sentir ao saber da namorada do filho. Havia algo diferente, um pressentimento ruim. Mas afastei esses pensamentos. Talvez eu estivesse apenas com medo de que Lucas saísse da minha vida, construísse sua própria família e eu ficasse sozinha. Ciúmes materno normal, nada mais. O sábado chegou rápido e com ele o encontro que mudaria tudo. Cheguei um pouco mais cedo, nervosa como antes de um exame. Ajeitei o cabelo, olhei meu reflexo no espelho.
Minha única blusa decente estava lavada e passada. Eu queria parecer digna, para que a futura nora não pensasse que Lucas vinha de uma família desestruturada. Eles entraram juntos. Lucas irradiava felicidade segurando a mão dela. E Manuela? Manuela era bonita, muito bonita. Cabelos longos e escuros, maquiagem impecável, um vestido caro, uma bolsa elegante de grife. Ela parecia uma modelo de revista, e eu senti a diferença entre nós imediatamente. Lucas nos apresentou. Mãe, esta é a Manuela. Manuela, esta é minha mãe, Ana Paula. Manuela estendeu a mão, e eu notei suas unhas bem cuidadas, com uma manicure perfeita. Minhas mãos, calejadas pelo trabalho, com as unhas curtas e quebradas, pareciam as mãos de uma velha perto das dela. Fiquei envergonhada, mas sorri e apertei sua mão. Muito prazer em conhecê-la, disse Manuela. A voz era educada, mas fria. O sorriso não chegava aos olhos. Ela me deu uma olhada de cima a baixo, e eu vi naquele olhar algo que me desagradou na hora, desprezo. Leve, quase imperceptível, mas eu o captei. Sentamo-nos à mesa. Lucas pediu café e sobremesas, contando como se conheceram numa reunião de negócios. Como ele sentiu uma atração imediata por ela. Manuela estava calada, balançava a cabeça de vez em quando, mas quase não participava da conversa. Tentei puxar assunto, perguntei sobre o trabalho, sobre hobbies. Eu trabalho com marketing, ela respondeu sucintamente. Na empresa do meu pai, nós fazemos produção industrial. Que interessante, eu disse. E o que exatamente a empresa do seu pai faz? Manuela deu de ombros, como se minha pergunta fosse muito simplória para ser respondida. Azevedo Indústria. Produzimos componentes para o setor da construção civil. Somos uma das maiores empresas da região. Ela falava disso com tanto orgulho, com tanta superioridade, que me senti desconfortável. Eu a via olhando para o nosso café modesto, para minhas roupas simples, para Lucas, que se esforçava tanto para impressioná-la. E eu entendi. Esta moça estava acostumada ao luxo. Ela cresceu na riqueza, na fartura, e Lucas e eu éramos pessoas de outro mundo para ela. Após o encontro, Lucas me levou até o ponto de ônibus. Ele perguntou se eu havia gostado de Manuela. Eu queria ser honesta, queria dizer que sentia algo estranho, mas ele me olhava com tanta esperança, com tanta felicidade nos olhos, que eu não consegui. Apenas o abracei e disse: "O importante é que ela te ame, meu filho. O resto não importa." Mas as dúvidas permaneceram na minha alma e só se intensificaram a cada novo encontro. 3 meses depois, Lucas pediu Manuela em casamento. Ela aceitou, e os preparativos do casamento começaram. Lucas estava nas nuvens de felicidade, falando-me ao telefone sobre os planos para a vida futura. E eu ouvia em silêncio, tentando me alegrar por ele. Mas a ansiedade crescia dentro de mim. O casamento seria na casa dos pais de Manuela. Lucas tentou sugerir uma opção mais modesta, um restaurante, um pequeno salão de festas, mas Manuela insistiu. "Vamos celebrar na casa dos meus pais. Eles têm um sítio, organizaremos tudo lá." Lucas concordou. Ele sempre concordava com ela. O dia do casamento chegou. Eu vesti meu melhor vestido, que comprei especialmente para uma ocasião. Gastei o equivalente a 2 salários, mas queria parecer digna. Queria que Lucas não se envergonhasse da mãe dele. A casa dos Azevedo era uma verdadeira mansão. Um terreno enorme, um muro alto, segurança no portão. Eu entrei e parei. Pisos de mármore, lustres de cristal, escadas largas, quadros nas paredes. Ali moravam pessoas que nunca souberam o que é contar cada centavo, o que é trabalhar em 3 empregos para sustentar a família. Os convidados se reuniam no grande salão. Todos elegantes, todos autoconfiantes. Eu me sentia uma estranha. Fiquei perto da parede, sem saber com quem falar, com medo de dizer algo errado. E então, um homem alto, de ombros largos, em um terno caro, se aproximou de mim. Ele me olhava de cima para baixo. Em seu olhar havia o mesmo desprezo que eu tinha visto em Manuela. "A senhora deve ser a mãe do noivo", ele disse. Não perguntou, mas afirmou, como se eu fosse inferior a ele em status. "Sim", respondi. "Ana Paula Siqueira." Ele não estendeu a mão para me cumprimentar, apenas assentiu. "Ricardo Azevedo, pai da noiva.
Espero que seu filho entenda a honra que lhe está sendo dada ao ser aceito em nossa família. Senti algo se apertar dentro de mim. Que honra! Meu filho era um homem formado, decente, trabalhador. Ele não era inferior a eles em nada, mas eu me calei. Aquele era o dia do casamento de Lucas, e eu não queria estragar a festa dele. Meu filho é digno de sua filha, eu disse em voz baixa. Ricardo sorriu ironicamente. Veremos. Manuela está acostumada a um certo nível de vida. Espero que seu Lucas consiga provê-lo. Ele fez uma pausa significativa. Embora, a julgar por onde ele trabalha, aquele homem estava humilhando meu filho, sem sequer conhecê-lo. Julgando-o pelo salário, pelo cargo, pela falta de riqueza, e eu senti vontade de agredi-lo. Mas me contive, virei as costas e me afastei para não falar demais. O casamento foi luxuoso e caro. Lucas e Manuela pareciam felizes, mas eu não consegui me livrar da sensação pesada a noite inteira. Eu via Ricardo Azevedo conversando com seus convidados, rindo, bebendo vinho caro, discutindo seus negócios. Eu os via olhando para Lucas como um estranho que havia entrado acidentalmente no círculo deles. E então eu ouvi uma conversa. Ricardo estava parado de lado com um homem. Eles fumavam na varanda. Eu estava passando e, sem querer, captei as palavras. E então, Ricardo? Casou a filha? Perguntou o homem. Casei, respondeu Azevedo. Manuela se apaixonou. O que posso fazer? É verdade que o noivo não é bem o nosso nível. Trabalha numa logística qualquer por migalhas. Mas não tem problema, nós o ensinaremos. Talvez saia algo bom dele, se for bem conduzido. Eles riram. E eu entendi. Para Ricardo Azevedo, meu filho era um projeto. Uma pessoa que precisava ser treinada, corrigida, moldada e pela primeira vez em muitos anos, senti um medo real. Medo por Lucas. O casamento passou, a lua de mel acabou e a vida familiar normal começou. Lucas continuou trabalhando na Libe, Manuela na empresa do pai. Os recém-casados alugaram um apartamento de 2 quartos em um bom bairro. Lucas me disse que pagavam o equivalente a R$ 2.500 por mês de aluguel, o que era um grande peso no orçamento deles. Nos primeiros meses, eu quase não via meu filho. Ele estava ocupado com o trabalho, montando a casa, a esposa, ligava pouco, falava rapidamente. Mãe, está tudo bem, não se preocupe. Mas eu me preocupava mesmo assim. O coração de mãe sentia que algo estava errado. Um dia não aguentei e fui visitá-los. Comprei um bolo, frutas, queria agradar os jovens. Toquei a campainha. Lucas abriu e eu levei um susto. Em 2 meses ele havia mudado. Mais magro, olheiras, um cansaço no olhar. Luquinhas, você está doente? Eu toquei sua testa. Não, mãe, é só muito trabalho. Ele sorriu fracamente. Entre, Manuela vai gostar. Mas Manuela não parecia nada contente. Ela estava sentada no sofá com o celular na mão, nem se levantou para me cumprimentar. Olá, Ana Paula, ela disse, sem tirar os olhos da tela. Olá, Manuelinha. Eu trouxe um bolo, pensei que tomaríamos um chá juntos. Obrigada, mas estou de dieta. Lucas, ponha na geladeira. Lucas pegou o bolo em silêncio e o levou para a cozinha. Eu me sentei na poltrona, observei o apartamento. Tudo era caro, elegante, mas de alguma forma frio. Como se ninguém vivesse ali, apenas estivesse de passagem. Como vocês se acomodaram? Perguntei, tentando engatar uma conversa. O apartamento é bom, o bairro é conveniente. Normal, Manuela finalmente largou o celular. Embora, claro, eu quisesse algo maior, mas com o salário do Lucas não daria. Houve algo desagradável em sua voz. Uma crítica, insatisfação. Lucas ganha bem para a idade dele, defendi meu filho. Ele ainda tem muito pela frente. Ele tem 30 anos, Ana Paula. Isso não é muito pela frente. Meus colegas de faculdade já são chefes de departamento, alguns abriram o próprio negócio e ele continua transportando cargas. Lucas saiu da cozinha. Vi seu maxilar tremer. Ele tinha ouvido aquelas palavras. Manuela, nós combinamos de não falar disso, ele disse baixinho. Não na frente da minha mãe. Qual é o problema? Ela deu de ombros. Estou dizendo a verdade. Papai te ofereceu um emprego na empresa dele, mas você fica aí exibindo seu orgulho. Eu quero conquistar meu lugar por conta própria. Lucas se sentou ao meu lado. Suas mãos tremiam. Não quero ser sustentado por ninguém. Sustentado? Manuela pulou do sofá.
Isso se chama aproveitar oportunidades. Todo mundo faz isso, mas não, você é muito orgulhoso. Vamos passar a vida inteira morando de aluguel, economizando em tudo. Só porque você tem princípios. Eu assistia àquela cena e sentia meu interior se encolher. Era isso. Era por isso que Lucas parecia tão exausto. Essa mulher estava pressionando ele. Dia após dia, semana após semana, recriminando-o por não ganhar o suficiente, por não ter sucesso, por não ser bom o bastante para ela. Manuelinha, tentei intervir. Lucas trabalha honestamente. Ele está construindo a carreira dele sozinho. Isso é digno de respeito. Ela olhou para mim como se eu fosse um inseto. Ana Paula, com todo respeito, mas a senhora trabalhou a vida toda por migalhas. A senhora não entende como funciona o grande business. Contatos decidem tudo. E se há a oportunidade de entrar numa grande empresa através da família, isso deve ser usado. Manuela! Lucas levantou a voz. Não ouse falar assim com a minha mãe. Estou dizendo o que penso. Ela cruzou os braços. Se você quer que tenhamos uma vida normal, filhos no futuro, um carro, um apartamento próprio, você terá que engolir o seu orgulho e aceitar a oferta do papai. Eu me levantei. Preciso ir. Mãe, espere! Lucas tentou me segurar. Não, meu filho, vocês têm seus assuntos. Não quero atrapalhar. Saí e chorei no ônibus no caminho para casa. Aquele casamento era um erro. Eu via isso claramente agora. Manuela não amava Lucas. Ela amava a ideia de um marido de sucesso, dinheiro, status, e meu filho era apenas um instrumento para ela conseguir isso. Depois daquela visita, Lucas passou a me ligar mais vezes, geralmente tarde da noite, quando Manuela não estava em casa. Ele se queixava de não aguentar a pressão constante. Mãe, eu não sei o que fazer. Todo dia é a mesma coisa. Ela diz que eu sou um fracasso, que todas as amigas dela casaram com homens bem-sucedidos e ela ficou com um logístico pobre. Eu me esforço, trabalho, mas não é o suficiente. Luquinhas, você a ama? Perguntei diretamente. Ele demorou a responder. Não sei, mãe. Eu amava aquela moça que conheci há 6 meses, mas agora eu nem a reconheço. Ela mudou, ou eu simplesmente não vi a verdadeira Manuela antes. Então, talvez você devesse reconsiderar. Não, ele me interrompeu. Eu fiz um juramento. Somos marido e mulher. Eu tenho que tentar salvar minha família. Talvez se eu realmente aceitar o emprego do meu sogro, tudo se acerte. Talvez ela tenha razão, e eu sou apenas teimoso demais. Lucas, não faça isso por ela. Faça apenas o que você acha que é certo. E eu já não sei o que é certo. Sua voz tremia. Eu tenho 30 anos, mãe. Eu tenho que sustentar uma família. E se para isso eu tiver que engolir meu orgulho, talvez seja o que eu deva fazer. Nós nos despedimos. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Rolei a noite inteira pensando no que estava acontecendo com meu filho. Manuela estava o quebrando. Lenta, mas seguramente, transformando-o em um homem que duvidava de si mesmo, de sua força, de seu valor. E eu sabia que se ele fosse trabalhar para Ricardo Azevedo, só pioraria. Aquele homem não daria um emprego normal a Lucas. Ele estava tramando algo ruim, mas eu não podia fazer nada, apenas esperar e torcer para que meu filho tomasse a decisão certa. 2 semanas depois, Lucas ligou novamente. Mãe, eu decidi. Vou falar com o senhor Ricardo. Vou pedir para ele me aceitar na empresa. Se esse é o único jeito de manter a paz na família, eu concordo. Senti um frio na barriga. Lucas, pense de novo. Já pensei. Vou ao escritório dele amanhã. Manuela está satisfeita. Diz que eu finalmente amadureci. Ouvi tanta exaustão, tanta submissão em sua voz, que me deu vontade de gritar. Mas eu me calei. Meu filho era um homem adulto. Aquela era a escolha dele. Eu tinha que respeitá-lo, mesmo que estivesse com medo por ele. Lucas combinou o encontro com Ricardo Azevedo para o dia seguinte. Ele se preparou como para um exame, releu as informações sobre a empresa, pensou no que dizer, em como se apresentar. Manuela estava radiante de felicidade. Até preparou o jantar para ele naquela noite, o que não fazia há uns 2 meses. Está vendo como é simples? Ela dizia, colocando o macarrão no prato dele. Uma conversa com o papai, e nossa vida vai mudar. Você entrará numa grande empresa, começará a fazer carreira, poderemos alugar um apartamento maior. Lucas assentia, mas eu sabia que no fundo ele duvidava.
Ele me ligou tarde da noite. Mãe, estou com medo. Medo de quê, meu filho? De não dar conta, de decepcionar, de Ricardo me olhar e dizer, você não serve. Eu nunca trabalhei numa empresa tão grande, não tenho experiência em produção. Lucas, você é inteligente, formado, tem um diploma com louvor, você aprende rápido, vai conseguir. Tomara, ele suspirou. É a última chance. Se não der certo, Manuela, não sei o que vai ser. O encontro aconteceu no escritório da Azevedo Indústria. Lucas foi com seu melhor terno, com uma pasta de documentos, currículo, diploma, recomendações. A secretária o levou ao gabinete de Ricardo. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa enorme de madeira escura, em uma poltrona de couro, como um rei em seu trono. Ele levantou o olhar para Lucas e sorriu ironicamente. E então, genro, amadureceu? Perguntou, em vez de cumprimentar. Olá, senhor Ricardo. Lucas estendeu a mão. Ricardo a apertou frouxamente, como se a contragosto. Sente-se. Manuela me disse que você quer trabalhar na nossa empresa. Sim. Estou pronto para aplicar meus conhecimentos e habilidades. Pronto para aprender, me desenvolver. Pare, pare! Ricardo acenou com a mão. Não precisa de discursos decorados. Eu vou te aceitar. Não porque você seja tão talentoso, mas porque é marido da minha filha. E eu não quero ouvir a choradeira dela sobre o marido pobre que ela tem. Lucas cerrou os punhos debaixo da mesa, mas se calou. Que vaga o senhor tem para mim? Ele perguntou. Assistente de gerente de logística, respondeu Ricardo. Salário, R$ 8.000, oficialmente. Mais bônus se você der conta. Começa na segunda-feira. R$ 8.000. Era R$ 4.000 a mais do que na Lib. Lucas se animou. Talvez nem tudo fosse tão ruim. Talvez Ricardo estivesse realmente lhe dando uma chance. Obrigado, senhor Ricardo. Eu não o decepcionarei. Veremos. Ricardo se recostou na poltrona. Eu tenho padrões altos. Não tolero erros e preguiça. Você vai trabalhar do jeito que eu mandar. Entendeu? Entendi. Então, está dispensado. Na segunda-feira, às 9 da manhã, traga os documentos. Lucas saiu do escritório radiante. Ele ligou para Manuela imediatamente. Deu certo, ele me aceitou. R$ 8.000, oficial. Manuela gritou de alegria. Eu não disse? Eu sabia que o papai ia te ajudar. Lucas, este é o começo de uma nova vida. À noite, ele veio me ver. Eu não o via tão feliz há muito tempo. Os olhos brilhavam, um sorriso no rosto. Mãe, tudo vai dar certo. Eu sinto. Ricardo me deu uma oportunidade e eu vou provar que sou digno. Vou trabalhar tanto que ele vai se arrepender de não ter me contratado antes. Eu o olhava e tentava me alegrar, mas algo por dentro me alertava. É uma armadilha. Ricardo Azevedo não era o tipo de pessoa que simplesmente ajuda. Ele estava tramando algo ruim. Luquinhas, o que exatamente você vai fazer? Quais são as responsabilidades? Assistente de gerente de logística. Vou ajudar com a organização das entregas, documentação, controle de qualidade. Basicamente, o que eu já fazia, só que em uma empresa maior. E ele não disse nada estranho? Não, mãe, tudo normal. Uma entrevista comum. É que ele é assim mesmo, um pouco ríspido, direto, mas isso é normal para um empresário do nível dele. Eu não discuti. Talvez eu estivesse sendo muito desconfiada. Talvez Ricardo tivesse decidido dar uma chance ao genro por causa da filha. Talvez tudo desse certo. O fim de semana voou. Lucas se preparava para o primeiro dia de trabalho, relia as informações sobre a empresa, estudava a estrutura, memorizava os nomes dos funcionários-chave. Manuela estava carinhosa com ele, como nos primeiros dias do relacionamento. Tudo parecia bem. No domingo à noite, Lucas me ligou pela última vez antes de começar o trabalho. Mãe, amanhã é um grande dia. Estou nervoso, mas no bom sentido. Sabe, como antes de uma largada. Como se toda a minha vida tivesse me levado a este momento. Tenho orgulho de você, meu filho. Você é um vencedor. Vai dar conta de tudo. Obrigado, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, Luquinhas. Nós nos despedimos e eu fiquei sentada no apartamento vazio e rezei. Rezei para que tudo desse certo, para que meu filho não sofresse, para que eu estivesse errada em meus pressentimentos. Mas na manhã de segunda-feira, tudo desmoronou.
Às 10 horas, Lucas me ligou. Ele estava chorando. Meu filho de 30 anos chorava no telefone tanto que não conseguia falar. Lucas, o que aconteceu? Onde você está? Mãe, venha, por favor. Estou no escritório. Estou com tanta vergonha. Estou indo, aguente firme. Larguei tudo e corri. No caminho para a Azevedo Indústria, meu coração batia descontroladamente. O que havia acontecido lá? O que aquele canalha do Ricardo havia feito com meu filho? Corri para o prédio, subi ao andar certo. A secretária tentou me impedir, mas eu passei. Procurei Lucas, chamei por ele e então ouvi uma risada. A risada alta e desagradável de Ricardo Azevedo. Segui o som, empurrei a porta com a placa banheiro e paralisei. O que eu vi ficaria comigo para sempre. Meu filho inteligente, formado, digno, estava ajoelhado em frente a um vaso sanitário com um pano na mão. As mangas da camisa arregaçadas, manchas de sujeira no rosto. Seu terno novo, que ele vestiu com tanto orgulho naquela manhã, estava todo manchado de água com sabão. E ao lado dele estava Ricardo Azevedo, de braços cruzados, rindo. Alto, desagradável, com prazer. Vamos, capriche, gritava Ricardo. Ainda não limpou aqui. Está vendo, ficou uma mancha. Ou você tem problemas de visão? Atrás de Ricardo estavam 2 homens de ternos caros, claramente seus parceiros de negócios. Eles também riam, trocando olhares, assistindo aquele espetáculo. Ricardo, você realmente o contratou para esse trabalho? Perguntou um deles, um homem grisalho de uns 60 anos. E por que não? Ricardo se virou para ele. Eu sempre digo, é preciso começar por baixo, que ele conheça a empresa por dentro, no sentido literal, por dentro. Os banheiros são a base de qualquer negócio. Eles caíram na gargalhada, e Lucas continuava esfregando o vaso sanitário, e eu via seus ombros tremerem. Ele estava chorando. Meu filho adulto e forte chorava, ajoelhado num banheiro sujo, na frente daquelas pessoas. Senhor Ricardo, o senhor prometeu. Eu pensei que seria assistente de gerente. A voz de Lucas estava quase inaudível. E você é assistente, Ricardo se inclinou sobre ele. Assistente de faxineiro. Ou você achou que eu simplesmente te daria um bom cargo? Quem você pensa que é? Ninguém. Um logístico de uma firma de 3ª categoria, você não tem contatos, não tem dinheiro, não tem nada. A única coisa que você tem é minha filha, que se casou com você por burrice. Papai está certo, Lucas. Eu ouvi aquela voz e senti meu mundo desabar. Manuela apareceu na porta. Ela estava encostada no batente, sorrindo. Apenas parada e sorrindo, vendo o marido ser humilhado. Manuelinha! Lucas levantou os olhos para ela, cheios de lágrimas e esperança. Diga a eles, por favor, isso está errado. Errado? Ela se aproximou. E o certo é ficar com um salário de miserável a vida inteira. Lucas, papai está te ensinando. Se você quer trabalhar em uma empresa séria, tem que começar do zero. Entender como funciona cada detalhe, até os banheiros. Mas ele me prometeu o cargo de gerente, R$8.000 de salário. Ricardo riu ainda mais alto. Prometi? Garoto, onde está o seu contrato? Você assinou algum papel? Não. Então não fale bobagem. Eu te ofereci um emprego na minha empresa. E qual exatamente? Sou eu quem decido. E por enquanto, eu vejo que você só serve para isso. Ele chutou um balde com o pé e a água espirrou no chão, molhando as calças de Lucas. Ops! Desculpe, genro. Parece que você vai ter que limpar o chão também. Os parceiros dele riram novamente, e Manuela apenas deu de ombros, como se tudo aquilo fosse normal. E então Lucas me viu. Nossos olhos se encontraram. Havia tanta dor, tanta vergonha, tanto desespero em seu olhar que eu quis morrer ali e agora, só para não ter que ver aquilo. Mãe, ele sussurrou a palavra e novas lágrimas escorreram de seus olhos. Dei um passo à frente. Eu queria correr até ele, tirá-lo do chão, abraçá-lo, protegê-lo. Mas minhas pernas não me obedeciam. Eu fiquei paralisada, incapaz de me mover, e Ricardo se virou para mim. Olha só, a sogra resolveu aparecer. Ana Paula, que pontual. Veja como seu filho é trabalhador, primeiro dia de trabalho, e já está se esforçando tanto. Os parceiros dele se calaram, sentindo a tensão. Até eles perceberam que aquela cena tinha ido longe demais. Ricardo, talvez já baste? Disse o homem grisalho.
Temos uma reunião. Sim, claro. Ricardo bateu palmas. Lucas, termine aqui. E quero tudo brilhando em 1 hora. Senão, sabe como é, temos um período de experiência de 3 meses. Se não der conta, será demitido. E Manuela ficará sem o marido provedor. Eles saíram do banheiro. Ricardo, seus parceiros, Manuela. Passaram por mim como se eu não existisse. Manuela nem sequer olhou na minha direção. Seu rosto ainda tinha aquele sorriso repugnante. Eu e Lucas ficamos sozinhos. Ele estava sentado no chão, na poça d'água, com o pano na mão, soluçando. Mãe, me perdoe. Eu não devia ter te feito ver isso. Eu me aproximei dele, me ajoelhei ao lado dele, abracei-o, apertei-o contra mim, como quando ele era criança e se sentia mal. Luquinhas, levanta agora. Você vai sair daqui agora mesmo. Eu não posso, mãe. Manuela disse que se eu pedir demissão no primeiro dia, ela vai pedir o divórcio. Eu prometi a ela. Eu dei minha palavra. Escute-me. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos. Essas pessoas estão te quebrando. De propósito. Estão te transformando em um escravo. E isso é só o começo, entendeu? Só o começo. Se você ficar, vai ser pior. Mas eu tenho que ficar, sou o marido. Eu tenho que sustentar a família. Não a esse preço, meu filho. Não a esse preço. Mas eu vi nos olhos dele. Ele não ia sair. Ele ia aguentar. Por Manuela, pelo casamento, para provar que não era um fraco. Um fracasso. Um marido inútil. Saí do prédio da Azevedo Indústria e fiquei muito tempo na rua, respirando o ar frio, tentando me acalmar. Os pedestres passavam, os carros circulavam, a vida seguia como se nada tivesse acontecido. E por dentro eu estava em chamas. Meu filho, meu único filho, por quem eu tinha dado toda a minha vida, estava ajoelhado em frente a um vaso sanitário, enquanto o sogro e a esposa riam dele. E eu entendi. Eu não podia simplesmente assistir a isso. Eu não podia esperar que eles o quebrassem de vez. Eu tinha que fazer algo. Peguei o telefone. Havia um nome na minha agenda. Um homem que tinha me ajudado há muito tempo. Muitos anos atrás, quando meu marido me abandonou com um bebê. Um homem em quem eu confiava. Disquei o número. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Dr. Eduardo Ramos, pois não? A voz tinha a mesma confiança e calma de 30 anos atrás. Dr. Eduardo, sou Ana Paula Siqueira. O senhor se lembra de mim? Um segundo de silêncio. Ana Paula? Claro que me lembro. Quanto tempo? Como a senhora está? E Lucas? Mal, Dr. Eduardo. Muito mal. Eu preciso de sua ajuda. A senhora pode vir ao escritório hoje, se puder? A que horas é melhor para a senhora? Posso ir agora mesmo. Claro, eu a espero. Dr. Eduardo Ramos era um advogado que me foi recomendado quando meu marido nos abandonou. Na época, eu precisava de ajuda para o divórcio, pensão alimentícia e documentos. Eu não tinha dinheiro para contratar um advogado caro, mas Dr. Eduardo me ajudou praticamente de graça. Disse que não podia ver uma mulher com um bebê sozinha e sem apoio. 30 anos se passaram desde então. Não nos víamos, mas eu sempre me lembrava de sua bondade. Lembrava que ainda havia pessoas decentes no mundo. O escritório dele ficava no centro da cidade, em um pequeno centro comercial. Subi ao 3º andar, encontrei a porta certa com a placa Ramos Advocacia. Bati. Entre. Entrei. Dr. Eduardo Ramos se levantou da mesa. Ele havia envelhecido, é claro. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas ainda estava em forma, com um olhar atento. Ana Paula? Ele contornou a mesa e apertou minha mão. Por favor, sente-se. Quer um chá? Café? Não, obrigada. Eu preciso de ajuda. Ele se sentou na minha frente, cruzou as mãos na mesa. Estou ouvindo. E eu contei tudo. Sobre Lucas se casar com Manuela, sobre o casamento na casa dos Azevedo, sobre Ricardo e sua arrogância, sobre Manuela pressionando meu filho a trabalhar para o pai e sobre aquela manhã, o vaso sanitário, o pano, o riso, a humilhação. Dr. Eduardo ouviu em silêncio. Seu rosto não demonstrava emoção, mas eu vi seu maxilar se apertar quando eu descrevi a cena no banheiro. Ana Paula, Lucas sabe que a senhora está aqui? Não, ele não deve saber.
Dr. Eduardo, eu não posso simplesmente ver meu filho ser destruído. Eu preciso fazer algo. E eu quero atingir aquele Ricardo Azevedo de um jeito que ele se arrependa. O que exatamente a senhora quer? Eu quero destruí-lo. Pronunciei as palavras calma e firmemente. Ele humilhou meu filho, transformou-o em motivo de chacota, forçou-o a se ajoelhar. Eu quero que ele sinta o mesmo. Dr. Eduardo se recostou na poltrona, pensativo. Eu entendo. Mas a vingança é algo perigoso, Ana Paula. A senhora está pronta para as consequências? Estou pronta. Tenho 60 anos. Trabalhei a vida inteira. Economizei, me privei de tudo. Tenho minhas pequenas economias, o apartamento. Estou disposta a investir tudo o que tenho, só para que aquele canalha pague. Dr. Eduardo se levantou, foi até a janela, olhou para a rua. Ricardo Azevedo, dono da Azevedo Indústria. Uma grande empresa conhecida na região. Não será fácil. Pessoas assim são protegidas por dinheiro, contatos, advogados. Mas deve haver um jeito, deve haver uma fraqueza. Ele se virou para mim. Todo mundo tem uma fraqueza. Me dê uma semana. Vou levantar informações sobre esse homem e sua empresa. Descobrir tudo o que puder. Finanças, parceiros, dívidas, escândalos. E se eu encontrar uma pista, agiremos. Combinado? Combinado? Quanto eu lhe devo? Por enquanto, nada. Vamos ver primeiro o que podemos conseguir. Se eu encontrar algo útil, discutiremos os termos. Eu me levantei, estendi a mão. Obrigada, Dr. Eduardo. O senhor não imagina o quanto isso é importante para mim. Eu imagino. Ele apertou minha mão com firmeza. Eu também sou pai. Eu sei o que significa ver seu filho ser machucado. Saí do escritório dele com o coração leve. Pela primeira vez naquele dia terrível, senti esperança. Que algo seria feito, que a justiça prevaleceria. A semana se arrastou dolorosamente. Lucas me ligava todas as noites, contando como havia sido o dia, e a cada dia sua voz soava mais cansada, mais sem vida. Mãe, hoje Ricardo me fez limpar as janelas do prédio inteiro. 32 janelas. Ele disse que faz parte do treinamento, que eu tenho que entender a importância da limpeza na empresa. Meu filho, saia daí, por favor. Não posso. Manuela disse que se eu pedir demissão, ela vai pedir o divórcio. Mãe, eu a amo. Não posso perdê-la. Eu ouvia e me calava, porque entendia, ele não amava Manuela. Ele estava apenas com medo de admitir que tinha errado, com medo de que, se ele se divorciasse, todos diriam que ele era um fracasso, que não conseguiu manter a família, que não deu conta. 8 dias depois, Dr. Eduardo me ligou. Ana Paula, venha, eu encontrei algo. Cheguei em meia hora. Dr. Eduardo estava sentado à mesa. À sua frente, havia uma pasta grossa de documentos. Sente-se, ele me indicou a poltrona. O que eu vou lhe contar agora vai surpreender a senhora. Diga, Ricardo Azevedo está à beira da falência. Dr. Eduardo abriu a pasta e tirou algumas folhas. A empresa dele está em uma situação financeira crítica. Dívidas com bancos de 200 milhões de reais. Empréstimos em atraso, contas de fornecedores não pagas, queda na produção de 30% no último ano. Eu o encarei. Mas como? Ele mora em uma casa enorme, dirige um carro caro. É fachada, Dr. Eduardo deu de ombros. Muitos empresários vivem de dívidas, mostram luxo para o mundo. Mas, na verdade, estão pendurados em empréstimos. Ricardo Azevedo fez alguns grandes investimentos errados há 3 anos. Investiu em um projeto que faliu. Perdeu 150 milhões. Desde então, está tentando se reerguer, mas está afundando cada vez mais. Ou seja, a empresa pode falir. Não só pode, vai falir dentro de 1 ano, se não encontrar um investidor ou pagar as dívidas. Os bancos já estão ameaçando tomar bens. Parceiros estão rompendo contratos. Ele só se mantém por causa da reputação e dos contatos antigos. Olhei para os documentos e senti algo virar por dentro. Ricardo Azevedo. O arrogante, o insolente, o rico Ricardo Azevedo, na verdade, estava falido. Ele estava humilhando meu filho quando ele mesmo estava à beira do abismo. Dr. Eduardo, e se comprarmos a empresa dele? Ele me olhou atentamente. A senhora está falando sério? Completamente. Quanto custaria? Dr. Eduardo pegou uma calculadora e começou a fazer as contas. Para comprar a
participação majoritária, é preciso comprar as dívidas dos bancos, negociar com os credores, oferecer a Azevedo condições vantajosas, cerca de 150 milhões de reais. Fiquei sem ar. 150 milhões. Eu tinha 300 mil de economias. O apartamento valia mais uns 500 mil. 800 mil no total. Onde conseguir o resto? Ana Paula, Dr. Eduardo se inclinou para mim. Eu entendo o seu desejo, mas é irreal. A senhora não tem esse dinheiro. E se eu fizer um empréstimo? A senhora tem 60 anos. O banco não vai dar um empréstimo desse tamanho para uma aposentada. Eu baixei a cabeça. Ele estava certo. Era uma loucura. Eu não podia comprar uma empresa por 150 milhões. Era impossível. Mas então Dr. Eduardo continuou. No entanto, há outra opção. Eu levantei o olhar. Qual? Nós criamos uma empresa de fachada, uma estrutura fictícia que, no papel, pareça um grande investidor. A senhora investe seus 800 mil como entrada. Eu encontro investidores dispostos a investir no projeto por uma participação. Reunimos a quantia necessária, compramos a empresa através da intermediária e, em seguida, revelamos as cartas. Ricardo descobrirá que a empresa dele agora pertence a Ana Paula Siqueira. Eu olhei para ele e entendi. Era a chance. A única chance. Isso é legal? Totalmente. Estamos apenas usando esquemas padrão de aquisição corporativa. Nada criminoso. Então, vamos fazer. Dr. Eduardo estendeu a mão para mim. Combinado, a operação começa agora. Eu apertei a mão dele e senti. A guerra havia começado e eu a venceria. Enquanto o Dr. Eduardo iniciava a operação para criar a empresa de fachada, a vida de Lucas se transformava em um inferno. Toda noite ele me ligava e em sua voz eu ouvia cada vez menos esperança. Mãe, hoje Ricardo me obrigou a descarregar caminhões, ele contava. 8 horas seguidas, caixas de 50 quilos. Minhas costas não dobram. Lucas, mas você é assistente de gerente de logística. Não é seu trabalho. Ele diz que eu tenho que entender todos os processos por dentro, que um verdadeiro gerente conhece todas as etapas da produção. Manuela também acha isso. Manuela. Cada vez que ele pronunciava o nome dela, eu cerrava os punhos. Essa mulher não defendia o marido. Pelo contrário, ela apoiava o pai em tudo. Na terceira semana de trabalho de Lucas, decidi ir até lá eu mesma. Bati na porta do apartamento. Manuela abriu, vestindo um hobby de seda com uma taça de vinho na mão. Eram 7 da noite. Ana Paula, o que a senhora está fazendo aqui? Ela nem me convidou para entrar, apenas ficou na porta. Quero ver Lucas. Onde ele está? No trabalho? Onde mais? Papai deu a ele a tarefa de fazer um inventário no depósito. Vai voltar tarde. Às 8 da noite? No depósito? Manuela deu de ombros. Homens de verdade trabalham até tarde, não como aqueles fracassados que correm para casa às 5 da tarde para as esposas. Dei um passo à frente. Manuelinha, me diga honestamente, você não sente pena dele? Ele é seu marido. Ela me olhou com olhos frios e bebeu um gole de vinho. Pena? Ana Paula, Lucas escolheu essa vida. Ele queria trabalhar em uma grande empresa, então ele está trabalhando. Papai está o ensinando. Está transformando-o em um homem de verdade e não em um molenga. Está transformando-o em um escravo. Eu não aguentei. Ele o coloca de joelhos, o humilha na frente das pessoas. Isso não é treinamento, é abuso. Manuela sorriu ironicamente. A senhora simplesmente não entende como business funciona. Em empresas sérias, todos passam por isso. Um teste de resistência. Os fracos quebram e saem. Os fortes sobrevivem e fazem carreira. E se Lucas quebrar? Então ele não é o homem para mim. Ela disse isso calmamente, como se estivesse falando de um produto defeituoso. Eu preciso de um homem forte, Ana Paula. Alguém que possa me sustentar, os filhos no futuro, e não um chorão que corre para a mãe depois das primeiras dificuldades. Eu a olhava e entendia. Essa mulher não amava meu filho. Nunca amou. Para ela, ele era um projeto, um investimento. Se o projeto falhasse, ela simplesmente encontraria outro. Eu vou indo, eu disse baixinho. Diga a Lucas que eu vim. Eu digo se eu não esquecer. Ela fechou a porta
e eu fiquei no corredor, chorando. Meu filho estava vivendo naquele inferno, trabalhando até tarde, aguentando humilhações, e em casa era esperado pela esposa que o considerava um fraco. No dia seguinte, encontrei-me com o Dr. Eduardo em seu escritório. Ele colocou os documentos na minha frente. Ana Paula, eu criei a empresa fictícia, a Investativa. Oficialmente, ela está registrada em nome de um intermediário, um conhecido meu que concordou em ajudar por uma pequena remuneração. No papel, a empresa parece sólida: escritório, contas, histórico de operações. E o dinheiro? De onde vamos tirar 150 milhões? Dr. Eduardo me mostrou a calculadora com os cálculos. A senhora tem 300 mil em dinheiro e um apartamento de 500 mil. 800 mil. Encontrei 3 investidores dispostos a investir no projeto. 30 milhões cada um. 90 milhões. Total, 98 milhões. Faltam 52. Certo. Mas podemos pegar um empréstimo no nome da Investativa, com garantia de ativos futuros, ou seja, a própria Azevedo Indústria. O banco dará o empréstimo se vir que estamos comprando um negócio real. E se o banco recusar? Não vai recusar. Eu tenho contatos, já combinei com o gerente de um dos bancos. Ele está disposto a fazer a transação. Eu olhei para os números e entendi. Era real. Insano, arriscado, mas real. Dr. Eduardo, se fizermos isso, eu perco tudo. O apartamento, as economias, tudo o que juntei em 30 anos. Sim, e se o plano falhar, a senhora ficará na rua. Mas se funcionar, a senhora será a dona de uma empresa de 300 milhões e poderá destruir Ricardo Azevedo. Fechei os olhos. Imaginei o rosto de Lucas quando ele estava ajoelhado naquele banheiro. Imaginei Ricardo rindo dele, Manuela sorrindo. Vamos fazer. Abri os olhos e olhei para Dr. Eduardo. Estou disposta a arriscar tudo. Então, assine os documentos. Vamos começar. As 2 semanas seguintes foram uma loucura. Eu vendi o apartamento, aluguei um quarto em uma kitnet na periferia por R$1.000 por mês, peguei todas as economias das contas, assinei os papéis para transferir o dinheiro para a Investativa. Dr. Eduardo se reunia com investidores, persuadia-os, mostrava os cálculos, explicava que a Azevedo Indústria tinha um enorme potencial, que estava apenas em crise e que após uma reestruturação inteligente daria lucro. Os investidores concordaram. O banco aprovou o empréstimo com garantia de ativos futuros, 50 e R$2 milhões com uma taxa de juros de 18% ao ano. Condições abusivas, mas não havia outras. Enquanto eu fazia isso, Lucas continuava trabalhando para Ricardo. Ele ligava cada vez menos. A voz estava cada vez mais baixa. Um dia ele disse: "Mãe, estou cansado, estou muito cansado." "Luquinhas, largue esse emprego, por favor." "Não posso," Manuela disse. Ela disse que se eu sair, eu sou um completo. Que nenhuma outra mulher vai me querer. Que eu tive sorte por ela ter se casado comigo. Ela está dizendo mentira. Você é uma pessoa maravilhosa. "Não, mãe, eu não conquistei nada. Tenho 30 anos e estou limpando banheiros." Talvez ela tenha razão. Talvez eu realmente não sirva para nada. Eu ouvia aquelas palavras e sentia algo se rasgar por dentro. Eles estavam o quebrando psicológica, moralmente, transformando-o em um homem que se odiava. 1 mês após o início da operação, Dr. Eduardo me ligou. "Ana Paula, temos todo o dinheiro, 150 milhões reunidos. Agora é preciso fazer a proposta a Ricardo Azevedo." "Como faremos isso?" "Oficialmente, através de advogados. A Investativa enviará a ele uma proposta para comprar a participação majoritária e quitar as dívidas em condições que ele não poderá recusar." "E se ele recusar?" "Ele não vai recusar. A empresa dele está por um fio. Os bancos estão prestes a tomar os bens. Nós oferecemos a ele uma saída. Ele pegará o dinheiro, pagará as dívidas e ficará com algo, caso contrário, perderá tudo." "Quando enviamos a proposta?" "Amanhã." Eu suspirei. Então, o final começaria amanhã. A proposta da Investativa foi entregue a Ricardo Azevedo.
No dia seguinte, Dr. Eduardo me contou que o advogado levou os documentos pessoalmente, colocou-os na mesa do diretor e disse: "O senhor tem 3 dias para tomar uma decisão." Ricardo, como o Dr. Eduardo havia previsto, pegou os documentos, começou a estudar, a consultar seus advogados. Ele pensou, calculou, analisou por 3 dias. E nesse meio tempo, aconteceu o que eu não esperava. Lucas me ligou. Eram 9 da noite. "Mãe", a voz dele tremia. "Posso ir te ver?" "Claro, meu filho. O que aconteceu?" Eu pedi demissão." Meu coração disparou. "Pediu demissão? Lucas, como? O que aconteceu?" "Eu conto quando chegar. Só posso dormir na sua casa? Não tenho para onde ir. Venha agora mesmo." 1 hora depois, a campainha tocou. Eu abri e levei um susto. Lucas estava na porta com uma mochila nas costas. Rosto inchado, olhos vermelhos, um hematoma na bochecha. "Lucas, meu Deus, o que aconteceu com você?" Ele entrou, caiu no sofá e cobriu o rosto com as mãos. "Mãe, eu não aguentei. Eu simplesmente não aguentei." Sentei-me ao lado dele, o abracei. "Conte-me, o que aconteceu?" Ele respirou fundo e começou a falar. "Hoje, clientes importantes de São Paulo vieram ver Ricardo. Grandes investidores que estavam considerando investir na empresa. Ricardo queria impressionar, mostrar a empresa de sucesso que ele tinha." Lucas parou, engoliu em seco. Eles fizeram um tour pelo prédio. Ricardo mostrou as linhas de produção, os depósitos, os escritórios, e então eles foram ao banheiro. E lá estava entupido. Um dos vasos sanitários não estava funcionando. Eu já entendia aonde isso ia dar. Ricardo me chamou. "Na frente daqueles homens", disse Lucas. Ele disse: "Temos um problema. Resolva imediatamente." Eu respondi que era preciso chamar um encanador. E ele riu e disse: "Você é o nosso encanador. Pegue o desentupidor e resolva." Lucas cerrou os punhos. "Mãe, havia 7 homens de ternos caros ali. Eles estavam olhando para mim." E Ricardo me deu o desentupidor e disse: "E então, genro, mostre sua classe. Ou você só sabe falar?" "E você?" Eu recusei. Pela primeira vez em 2 meses, eu disse não. Eu disse que não era minha obrigação, que eu não era encanador, que eu tinha formação universitária e diploma com louvor. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Lucas. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: "Diploma? Seu diploma vale tanto quanto este papel higiênico. Você é um nada, um espaço vazio, e se não fosse pela minha filha, que se casou com você por tolice, você estaria morrendo no seu emprego de salário mínimo de R$ 4.000. Meu Deus!" E então ele se virou para aqueles investidores e disse: "Estão vendo? É por isso que eu não dou cargos sérios para parentes. Eles acham que podem fazer o que quiserem, mas na verdade são um peso morto inútil." Lucas se levantou, começou a andar pela sala. Todos riram, todos aqueles empresários de São Paulo ficaram ali rindo, olhando para mim. E eu simplesmente virei as costas e fui embora. Entrei no escritório, escrevi a carta de demissão, coloquei na mesa da secretária e saí do prédio. "Você fez bem, Lucas. Você fez o certo." "Não, mãe, eu fiz errado." Ele parou, olhou para mim. Quando cheguei em casa e contei a Manuela que tinha pedido demissão, ela gritou. Disse que eu era um covarde, que a envergonhei na frente do pai, que ela não podia ser esposa de um fracasso que nem conseguiu trabalhar um mês em uma empresa séria. A voz de Lucas falhou. Ela disse que tudo tinha acabado, que ia pedir o divórcio, que eu não era homem, mas um fraco, que as amigas dela estavam certas quando disseram que ela tinha errado ao se casar comigo. E então ela pegou minha mochila, começou a jogar minhas coisas dentro e a gritar: "Saia! Saia daqui! Eu não quero te ver!" Eu tentei pará-la e ela me bateu. Bem aqui. Ele apontou para o hematoma na bochecha. Peguei minha mochila e saí, não tinha mais nada para levar. Tudo o resto é dela. O apartamento é pago com o dinheiro dela, a mobília é dela. Até as roupas que estou vestindo foram ela quem comprou. Lucas caiu no sofá e chorou. Não baixo, não contido. Ele soluçava descontroladamente, como uma criança que foi traída pelas pessoas mais próximas. Eu o abracei, apertei-o contra mim, acariciei sua cabeça. "Luquinhas, meu querido, tudo vai ficar bem. Eu prometo,
tudo vai ficar bem. Como, mãe? Ele me olhou através das lágrimas. Como pode ficar bem? Perdi o emprego, perdi a esposa, perdi a casa. Não tenho nada. Tenho 30 anos e estou morando de novo com a minha mãe. Eu sou um fracasso, um completo. Não. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos. Você não é um fracasso. Você é um homem forte. Você aguentou 2 meses no inferno. Você sofreu humilhação, mas não quebrou. E hoje você encontrou forças para dizer não. Isso não é fraqueza, é força. Mas Manuela não te amava, nunca amou. Ela amava a ideia de um marido de sucesso. E quando você não correspondeu às expectativas dela, ela te jogou fora como um objeto inútil. Pessoas assim não merecem suas lágrimas. Lucas limpou o rosto com a manga. Estou tão cansado, mãe, só quero dormir. Vá, deite-se no meu quarto. Vou arrumar a cama para você. Eu o deitei, o cobri como cobertor, como na infância. Ele fechou os olhos e quase imediatamente adormeceu. Aparentemente, ele não dormia direito há 2 meses. Fui para a cozinha, sentei-me à mesa e liguei para Dr. Eduardo. Lucas pediu demissão. Manuela o expulsou de casa. Ele está comigo. Eu entendo, disse Dr. Eduardo. Ana Paula, eu tenho notícias. Ricardo Azevedo concordou com o negócio. As negociações estão marcadas para amanhã. O encontro final, onde ele assinará os documentos. Eu quero estar lá? O quê? Eu quero estar naquela reunião. Quero ver o rosto dele quando ele descobrir a verdade. Dr. Eduardo ficou em silêncio. É arriscado. Ele pode causar um escândalo. Que cause. Eu não tenho medo. Eu quero que ele me veja, que ele entenda quem o destruiu. Tudo bem. A reunião é amanhã, às 2 da tarde, no escritório do tabelião. Venha. Desliguei. Amanhã. Amanhã, Ricardo Azevedo descobriria que a vida dele havia acabado e eu estaria lá. Estaria olhando nos olhos dele. Pelo meu filho. No dia seguinte, às 2 da tarde, eu estava na entrada do escritório do tabelião. Dr. Eduardo me encontrou na porta. Ana Paula, a senhora tem certeza? Ainda não é tarde para ficar de fora. Posso conduzir a reunião sem a senhora. Não, balancei a cabeça. Eu tenho que estar lá. Tenho que ver o rosto dele. Tudo bem, então vamos. Ricardo já está lá com seus advogados. Entramos na sala espaçosa. Sentada à mesa grande estava a tabeliã, uma mulher de uns 50 anos em um terno formal. À sua direita estava Ricardo Azevedo, com 2 homens de terno, seus advogados. Ricardo parecia cansado, envelhecido. Aparentemente, os últimos meses de crise não foram fáceis para ele. Quando entrei, ele levantou o olhar e franziu a testa. E quem é esta? Perguntou a Dr. Eduardo. Eu combinei um encontro com os representantes da Investativa. Sente-se, Sr. Ricardo. Dr. Eduardo apontou para uma cadeira. Eu explico tudo agora. Ricardo resmungou algo com insatisfação, mas se sentou. Seus advogados trocaram olhares. A tabeliã colocou os documentos na mesa. Então, senhores, estamos reunidos para a formalização da transação de compra e venda da participação majoritária da Azevedo Indústria. O vendedor é Ricardo Azevedo. O comprador é a empresa Investativa. Todos os documentos foram verificados. As condições foram acordadas. Resta apenas assinar o contrato. Ricardo pegou a caneta. Vamos logo. Eu tenho outras reuniões hoje. 1 minuto. Dr. Eduardo levantou a mão. Senhor Ricardo, de acordo com as condições do contrato, o comprador tem o direito de revelar sua identidade no momento da assinatura. Eu quero exercer esse direito. Ricardo tirou a caneta dos documentos. Que identidade? O senhor representa a Investativa. A Investativa é uma estrutura jurídica, mas por trás dela está uma pessoa real. Uma pessoa que investiu o dinheiro, reuniu os investidores, organizou toda a operação. Ricardo largou a caneta. E quem é esse benfeitor misterioso? Dr. Eduardo se virou para mim. Ana Paula Siqueira. Silêncio. Ricardo olhou para mim, sem piscar. Seu rosto mudava de cor lentamente, do normal para o vermelho. O quê? Ele finalmente conseguiu dizer. O que o senhor disse? Esta faxineira não pode comprar a minha empresa. Ela não tem esse dinheiro. O dinheiro está aqui. Dr. Eduardo abriu a pasta e tirou extratos bancários.
R$ 150 milhões. Tudo legal, tudo verificado. Garantias bancárias. Confirmação de transferências. Seus advogados podem verificar. Um dos advogados de Ricardo pegou os documentos, começou a estudá-los. Em 1 minuto, ele assentiu. Senhor Ricardo, está tudo em ordem. O dinheiro é real. A transação é limpa. Não! Ricardo bateu com o punho na mesa. Eu não vou assinar. Não vou permitir que esta mulher compre a minha empresa. Senhor Ricardo, a tabeliã interveio. O senhor já deu seu consentimento. Se recusar agora, terá que pagar uma multa de R$ 15 milhões. Além disso, os bancos tomarão seus bens em 1 semana. O senhor não tem outra saída. Ricardo levou as mãos à cabeça. Isso é impossível. Como ela? De onde ela tirou tanto dinheiro? Eu me levantei, aproximei-me da mesa, olhei diretamente nos olhos dele. Eu trabalhei a vida toda, Ricardo. Juntei cada centavo, vendi meu apartamento, investi tudo o que tinha, encontrei investidores, fiz um empréstimo. Tudo para tirar de você aquilo de que você tanto se orgulhava. Pelo quê? Ele gritou agora. O que eu te fiz? O senhor humilhou meu filho, colocou-o de joelhos, obrigou-o a limpar banheiros, carregar caixas, aguentar abusos, na frente das pessoas, na frente da sua filha. O senhor o quebrou por 2 meses, transformando-o em um escravo. Ele mesmo concordou em trabalhar para mim, porque sua filha o pressionou. Disse que ele era um fracasso se não trabalhasse na sua empresa. Ricardo andava pela sala. Eu vou processar. Isso é fraude, aquisição ilegal. Processe, disse Dr. Eduardo, calmamente. Mas eu garanto, o senhor vai perder. Tudo foi formalizado de forma absolutamente legal. Não violamos nenhuma lei. Simplesmente lhe propuseram comprar sua empresa, e o senhor concordou. Um dos advogados de Ricardo se inclinou para ele, sussurrou algo em seu ouvido. Ricardo ouvia e seu rosto ficava cada vez mais cinzento. Senhor Ricardo, o advogado falava baixo, mas eu ouvia. Verificamos tudo. A transação é limpa. Se o senhor recusar, os bancos tomarão tudo amanhã. O senhor não ficará com nada. Pelo menos assim, o senhor terá o dinheiro para quitar as dívidas. Ricardo caiu na cadeira. Suas mãos tremiam. Você destruiu minha vida, ele sussurrou, olhando para mim. Não, balancei a cabeça. O senhor destruiu sua própria vida quando decidiu que tinha o direito de humilhar outras pessoas. Eu apenas ajudei a justiça a ser feita. Ele pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurá-la, mas ele assinou, em todos os documentos, uma assinatura após a outra. A tabeliã verificou, carimbou. A transação está concluída. A partir deste momento, Ana Paula Siqueira é a proprietária da participação majoritária da Azevedo Indústria. Eu olhei para Ricardo. Aquele homem arrogante, presunçoso, que riu do meu filho, estava agora sentado na minha frente, quebrado e vazio. Ricardo, eu disse baixinho, o senhor está demitido. De todos os cargos, imediatamente. Ele levantou os olhos para mim. O senhor não é mais o diretor, nem o dono, nem nada. O senhor pode pegar seus pertences pessoais no escritório até o final do dia. A segurança o acompanhará. Você não pode fazer isso. Eu posso. Agora sou a dona. E minha primeira decisão é me livrar do senhor. Dr. Eduardo me entregou outro documento. Ana Paula, aqui está a ordem de demissão. Assine aqui. Eu assinei. Ricardo olhava para mim com ódio, mas não podia fazer nada. Sabe, Ricardo, eu me inclinei para ele. Se o senhor quiser, posso lhe oferecer um emprego na empresa. Há uma vaga. Qual? Ele cerrou os dentes. Limpador, de banheiros, salário, R$ 1.500. O que acha da proposta? Seu rosto se contorceu de fúria. Ele se levantou, pegou uma pasta da mesa e a jogou contra a parede. Que todos vocês morram! Ele gritou e saiu correndo do escritório. Seus advogados correram atrás dele. A porta se fechou. Ficamos nós 3. Eu, Dr. Eduardo e a tabeliã. Parabéns, Ana Paula, disse Dr. Eduardo. A senhora é agora a proprietária de uma grande empresa. Eu caí na cadeira, as mãos tremendo. Eu fiz isso. Eu realmente fiz. Naquela mesma noite, cheguei em casa. Lucas estava sentado na cozinha, tomando chá. Ele parecia melhor, tinha dormido, se ajeitado. Mãe, onde você estava? Ele perguntou.
Fiquei preocupado. Sentei-me em frente a ele, peguei as mãos dele nas minhas. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. E eu contei. Tudo. Sobre como eu o vi naquele banheiro, sobre eu ter procurado o Dr. Eduardo, sobre a operação para comprar a empresa, sobre o encontro daquele dia, sobre a Azevedo Indústria agora pertencer a mim. Lucas ouviu em silêncio. Seu rosto não demonstrava emoção. Quando terminei, ele ficou sentado por um longo tempo, olhando pela janela. Mãe, por quê? Ele finalmente perguntou baixinho. Por que você fez isso? Por você, para que aquele homem pagasse pelo que ele te fez. Você vendeu o apartamento, investiu todo o dinheiro, fez um empréstimo. Mãe, você arriscou tudo. Eu não podia ver você ser quebrado. Você é meu filho, a única pessoa pela qual eu vivi todos esses anos. Lucas se levantou, foi até a janela. E agora? Você tem uma empresa que está à beira da falência. Dívidas, problemas, empréstimos. Como você vai dar conta disso? Eu sorri. Nós vamos. Ele se virou. O que, Lucas? Eu nomeio você o diretor-geral da Azevedo Indústria. A partir de amanhã, você estará no comando da empresa. Mãe, você enlouqueceu? Eu não vou dar conta. Eu não tenho experiência em gerenciar um negócio desse porte. Mas você tem formação, inteligência, honestidade, você conhece logística, sabe trabalhar com documentos, e Dr. Eduardo será seu consultor. Juntos, vocês vão conseguir. Mas Luquinhas, eu me aproximei dele. Esta é a sua chance. A chance de provar a si mesmo e a todos que você não é um fracasso, que você é capaz de mais. Ricardo tentou te quebrar, mas você resistiu. Agora, mostre a ele que você é mais forte. Lucas me olhou por um longo tempo e então assentiu lentamente. Tudo bem, mãe, eu vou tentar. No dia seguinte, Lucas e eu fomos para o escritório da Azevedo Indústria. Os funcionários nos receberam com olhares surpresos. A notícia da mudança de proprietário já havia se espalhado pela empresa. Reuni todos na sala de conferências. Cerca de 100 pessoas, gerentes, contadores, logísticos, operários. Olá, eu comecei. Meu nome é Ana Paula Siqueira. A partir de hoje, eu sou a proprietária desta empresa. Eu sei que muitos de vocês estão com salários atrasados. Eu sei que a empresa está em crise, mas eu prometo, nós vamos sair dessa. As dívidas serão pagas, os salários serão quitados e a empresa voltará a ser lucrativa. As pessoas trocavam olhares. Alguns acreditavam, outros duvidavam. Eu nomeei o Lucas Siqueira como o novo diretor-geral. Eu apontei para meu filho. Ele vai gerenciar a empresa e eu permanecerei no conselho de administração e controlarei a estratégia. Após a reunião, Lucas se sentou no antigo gabinete de Ricardo, agora o dele. Dr. Eduardo trouxe uma pilha de documentos. Lucas, aqui está a lista de dívidas. Aqui está o cronograma de pagamentos. Aqui estão os contratos com os parceiros que precisam ser renegociados. Vamos começar a trabalhar. Os meses seguintes foram uma loucura. Lucas trabalhava 14 horas por dia, se reunia com credores, negociava parcelamentos, procurava novos parceiros, otimizava a produção, cortava custos desnecessários. A primeira coisa que ele fez foi pagar os salários atrasados de todos os funcionários. As pessoas ficaram chocadas. Com Ricardo, eles passavam meses sem receber e o novo diretor encontrou o dinheiro em uma semana. Lucas visitava os parceiros pessoalmente, pedia desculpas pelos atrasos nas entregas sob a gestão anterior, propunha novas condições. Muitos concordaram em dar uma segunda chance à empresa. Em 3 meses, atingimos o balanço positivo. Em mais 6 meses, começamos a ter lucro e em 1 ano, a Azevedo Indústria, que renomeamos como Holding Siqueira, estava completamente reerguida. Os funcionários respeitavam Lucas. Ele não gritava com eles, não humilhava, não os colocava de joelhos. Ele falava com as pessoas como pessoas, lembrava seus nomes, se interessava por suas vidas, porque ele mesmo tinha passado pela humilhação e sabia o quanto doía. 1 mês depois que Lucas assumiu a empresa, Manuela ligou para ele. Ele me contou sobre a conversa à noite. Ela estava chorando. Mãe, disse que estava errada, que me amava, que queria voltar. E o que você respondeu? Que era tarde demais, que eu ia pedir o divórcio, que eu não queria mais vê-la na minha vida. Eu o abracei. Você é um vencedor, meu filho.
Manuela realmente tentou voltar. Ia ao escritório, esperava Lucas no prédio, mandava mensagens, mas ele estava irredutível. Ele entrou com os documentos de divórcio e em 2 meses o casamento foi dissolvido. A família Azevedo se desintegrou. Ricardo, sem o negócio e o dinheiro, mudou-se para um pequeno apartamento alugado na periferia. Tentou arrumar emprego, mas ninguém queria contratar o ex-dono de uma empresa falida. Ele vivia de auxílio, mal conseguindo sobreviver. Galina, a esposa de Ricardo, não aguentou o colapso e foi morar com a irmã em outra cidade. Pediu o divórcio, Ricardo ficou sozinho. Manuela se casou novamente com um empresário mais velho e rico, mas não era feliz. Eu a vi uma vez no shopping. Ela parecia cansada, infeliz, embora estivesse vestida com roupas caras. E Lucas floresceu. 1 ano após o divórcio, ele conheceu uma moça chamada Júlia. Ela era arquiteta, simples, sincera, gentil. Eles namoraram por 6 meses e então Lucas veio a mim e disse: "Mãe, eu quero me casar, mas só se a senhora aprovar." Eu me encontrei com Júlia e entendi imediatamente. Era ela, a moça certa para meu filho. Ela o olhava com amor verdadeiro, sem cálculo, sem interesse. O casamento foi modesto, com amigos próximos. Lucas estava feliz, verdadeiramente feliz. 2 anos depois, nasceu o filho deles. Meu neto se chama João. Eu o peguei nos braços pela primeira vez e chorei de felicidade. O ciclo se completou. Eu, que um dia fiquei sozinha com um bebê, agora segurava meu neto nos braços e ao meu lado estava meu filho bem-sucedido e feliz. Lucas se tornou um empresário respeitado. A holding Siqueira prosperou. Ele construiu uma empresa honesta, onde cada funcionário era valorizado, onde pagavam salários dignos e respeitavam a dignidade humana. Eu me aposentei, mas permaneci no conselho de administração. Às vezes, eu ia ao escritório, observava meu filho trabalhando e sentia orgulho dele. E Ricardo, eu o via algumas vezes. Uma vez, em um supermercado, ele estava no balcão de produtos baratos, contando moedas, envelhecido, curvado, em uma jaqueta puída. Ele não me notou e eu simplesmente passei. Sabe, eu não senti satisfação, não senti alegria por sua queda. Eu simplesmente entendi. A vida colocou tudo em seu devido lugar. Um homem que construiu sua felicidade na humilhação dos outros recebeu o que merecia. Agora tenho 65 anos. Sou avó, tenho meu filho, minha nora, meu neto. Tenho um apartamento pequeno, mas aconchegante. Tenho uma vida tranquila. Às vezes eu me lembro daquele dia em que vi Lucas ajoelhado no banheiro. E eu entendo. Tudo o que eu fiz depois foi o certo. Não por vingança, nem por dinheiro, mas para que meu filho não perdesse a si mesmo, para que ele se lembrasse de que ele era um ser humano, que ele tinha dignidade. Esta é uma história sobre o fato de que o amor de mãe é capaz de tudo. Sobre o fato de que ninguém tem o direito de quebrar outra pessoa. Sobre o fato de que a justiça pode vencer, se você estiver disposto a lutar por ela. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir